Você já imaginou ter um robô na sua casa? E eu não tô falando de robô aspirador ou da Alexa, mas tô falando mesmo de um robô humanoide, com expressões humanas reais, que conversa com você, que expressa sentimentos, ideias e tudo mais. Imagina se você virasse amigo desse robô. Imagina se você se apaixonasse por esse robô. Como seria a sua vida? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o dorama Eu Não Sou um Robô, em inglês chamado I'm Not a Robot. Esse dorama é muito diferente, muito legal, ele traz a gente uma reflexão sobre como seria ter robôs humanoides entre a gente e como que a gente reagiria a isso. Ele também traz uma reflexão muito bonita sobre como é muito difícil fazer tudo sozinho. Oi, eu sou a Carol, esse é o Minha Vida é um Drama, e se você curte doramas e a cultura coreana, você tá no lugar certo. Aqui no canal a gente tem bastante conteúdo sobre isso, também alguns vídeos de maquiagem, vlogs e muito mais. Já se inscreve no canal, deixa o seu like no nosso vídeo se você curtiu. E antes de ir pro vídeo, eu tenho um aviso. A gente lançou o nosso novo podcast chamado Meu Drama Podcast, que está sendo lançado nas plataformas de streaming nas quarta-feiras, ao meio-dia, e aqui no YouTube, às 18 horas. O link tá aqui na descrição, é só você clicar lá para ouvir o nosso primeiro episódio, que já está disponível em todas as plataformas. Kim Min-kyu perdeu seus pais muito cedo. E mesmo sendo muito jovem, com apenas 7 anos de idade, ele passou a ser o acionista majoritário da empresa KM Financial, que era a empresa dos seus pais. A perca dos seus pais marcou ele muito, foi algo muito traumático, porque ele e os seus pais eram muito unidos. Mas apenas com 7 anos, sendo marcado pela morte dos seus pais, ele precisou encarar um desafio muito grande, que era lidar com um monte de pessoa gananciosa que queria tirar a empresa dele. Mesmo muito jovem, mas já entendendo muito bem de como funcionava ali o business da empresa, ele assumiu a empresa para poder cuidar do que era dos seus pais. Mas infelizmente algo muito sério aconteceu. Durante todo esse processo, ele acabou percebendo que tinha muitas pessoas gananciosas que queriam tirar a empresa dele, inclusive o pai do seu melhor amigo. Quando o Kim Min-kyu percebeu aquilo, ele ficou muito assustado, muito revoltado. E automaticamente ele desenvolveu uma alergia ao contato humano. Uma alergia super rara, que quando ela ataca, ela expande por corpo inteiro e ela é mortal. Então, se o Kim Min-kyu não toma a medicação correta para essa alergia, ele acaba morrendo. É por isso que há 15 anos o Kim Min-kyu vive isolado na sua casa, porque ele tem muito medo de sair, ser infectado e acabar morrendo. Apesar disso, o Kim Min-kyu não deixou de gerir a sua empresa. Ele fez aí um home office longo de 15 anos. Sem ter contato com ninguém, ele se sentia muito sozinho. E ele era muito fechado, bravo, não gostava do contato com outras pessoas. Até porque ele entendia que o contato com outras pessoas faria com que ele tivesse alergia. E as últimas pessoas com quem ele teve contato foram as pessoas que tentaram passar a perna nele. Esse personagem é um personagem que me surpreendeu. Eu não esperava que ele fosse ser um personagem com um crescimento tão grande quanto ele teve. O Min-kyu, no começo do dorama, ele era muito fechado, muito calado, ele não tinha contato com ninguém, obviamente, por conta da sua alergia. E eu tive a impressão de que ele era aquele clássico diretor de dorama que não ligava pra ninguém, que era bravo, que humilhava todo mundo e tudo mais. Quando, na verdade, ele apenas tinha medo. Medo de ter alergia e acabar morrendo fatalmente, sem nem ter experienciado a vida. O que ele mais queria era poder sair de casa e curtir a vida, ter uma namorada, ter amigos. Infelizmente, por conta da sua alergia, ele não conseguia fazer isso. Pra ele sair de casa era um negócio muito articulado. Sempre de máscara, de luvas, com um bastão que continha tanto as suas medicações quanto um apoio para poder cutucar as coisas se ele precisasse. Por exemplo, se ele precisasse falar com alguém, ele tinha que dar uma cutucadinha ali com o bastão. Deu pra entender? Ficou estranha essa fase. Acho que ficou um pouco estranha. O Kim Min-kyu precisava e tentava ao máximo se proteger.
Ele sonhava tanto em ter a liberdade, em poder viver a vida, mas ele estava preso dentro de uma mansão e os seus melhores amigos eram os seus robôs aspirador, que ele tinha 3, no caso. Jodiá é sonhadora e um dos seus maiores sonhos é mudar a vida de alguém com alguma das suas invenções. Desde pequena ela foi muito incentivada pelo pai dela a criar coisas novas que pudessem mudar a vida das pessoas. Depois de muitas invenções criadas, ela finalmente criou algo que ela achou que ia revolucionar todo o mercado. Ela criou 2 luminárias que são conectadas via Wi-Fi e quando uma pessoa aproxima as mãos de uma das luminárias, liga a luminária que você deu para a pessoa que você gosta muito. Segundo ela, essa invenção ia mudar a forma como a gente se relaciona com outras pessoas, porque tudo bem que a gente tem o nosso celular e as conexões e tudo mais, mas às vezes você só quer dizer pra alguém que você tá pensando nele e as luminárias eram uma forma de dizer isso. Eu particularmente amei essa invenção e gostaria muito de ter uma. A Jodiá, ela era tão focada em criar algo que fosse revolucionar a vida das pessoas que ela se dedicou totalmente para aquilo. E a oportunidade ideal tinha acabado de aparecer. A empresa KM Financial tinha acabado de lançar um desafio para o empreendedor, da qual eles iam escolher a melhor invenção criada e iam investir naquela invenção para que essa invenção se tornasse aí disponível no mercado. A Jodiá viu a oportunidade de fazer isso acontecer. Ela tinha pegado $10.000 emprestado com seu irmão e criado os produtos, estava tudo muito perfeito. Só que um problema tinha acontecido. O irmão da Jodiá, ele era advogado, já era casado, tinha uma filha e estava com outro bebezinho vindo ao caminho. E ele não suportava o fato da irmã mais nova dele simplesmente não dar um rumo na vida dela e ficar pensando nesse negócio de inventar coisas novas, de criar coisas novas o tempo todo. Ele chegou no limite. Ele mandou ela embora e só voltasse com esses $10.000 que ele tanto precisava. Afinal, ele estava tendo um filho. Ou melhor, o irmão dela, ele até que tinha uma condição boa, mas ele queria que a irmã dele caísse na real, porque ela estava viajando demais numa ideia que o pai dela colocou na cabeça dela quando ela era pequena. O fato do pai dela ter apostado nela era o que dava força para Jodiá seguir no seu sonho. Ela perdeu a mãe dela muito jovem e o pai dela morreu quando ela era ainda criança. Bom, a Jodiá acaba saindo de casa e tendo que morar em outro lugar. Ela vai pra casa da sua amiga até ela conseguir esses $10.000. Eu amei essa personagem, particularmente. A Jodiá, ela é uma personagem muito carismática e ela te convida a participar do dorama. Eu acho que o que me prendeu desse dorama foi a Jodiá, porque eu fiquei com a impressão que se você tivesse uma amiga como ela, seria muito divertido, sabe? Ela seria aquela amiga pau para toda a obra, que estaria do seu lado, que ia te apoiar. E também era muito inspirador ver ela construindo as coisas, desejando que as coisas dela mudassem a vida das pessoas. Tem uma cena em específico que eu até enchi meu olho de lágrima quando eu vi. Que quando ela era criança, uma das amigas dela quebrou o pé e tava com o pé enfaixado. Mas ela queria muito que a amiga dela ainda pudesse andar, ainda pudesse brincar com elas. Então ela construiu meio que uma cadeirinha de rodas pro pé da amiga dela, colocou no pé da amiga dela e a amiga dela podia arrastar o pé mais fácil e poder brincar com elas. A Jodiá, ela é uma personagem muito inspiradora, ela é muito pra cima. Na verdade, ela é muito extrovertida, ela chega e contagia o lugar. Eu acho que seria muito legal ter uma amiga como ela. KM Financial é dono da equipe Santa Marta. A equipe Santa Marta é um grupo de cientistas que trabalham junto com o professor Hong Bae-kyo. O professor lidera um projeto super secreto que é um robô humanoide que expressa expressões, que conversa com você. E o mais engraçado é que a aparência desse robô foi baseada na ex-namorada do professor Hong. Essa robô se chamava AG3. A AG3 era uma peça secreta dentro da equipe Santa Marta que apenas a KM Financial sabia. Mas muita gente naquela empresa tinha interesse na equipe Santa Marta. E as principais pessoas foram o Hwang Yun-chu e o Hwang Do-hoon. Fez com que o Yun-chu Desculpa, traga com essa. dá um beijinho.
Yoo-Choo era melhor amigo do Kim e-kyu quando eles eram crianças. Pena que essa amizade não continuou porque o Yoo-Choo foi usado pelo pai dele para fazer o Kim e-kyu, que tinha acabado de perder os pais, assinar um contrato para tirar o Kim e-kyu como um dos acionistas, como o acionista majoritário da empresa KM Financial. A partir dali a amizade deles acabou. Só que o Yoo-Choo e o pai dele estavam envolvidos em vender a equipe Santa Marta e o robô AG3 para uma empresa chamada Bold Group, que tinha um investidor estrangeiro chamado Martin, que estava muito interessado em comprar a equipe e o robô para poder levar para os Estados Unidos e usar esse robô como uma arma. O professor Hong ficou sabendo disso e ficou desesperado. Não queria desfazer a sua equipe, muito menos vender o seu robô, que era ali o seu maior trabalho, o trabalho mais perfeito que ele já tinha feito. Então ele entrou em contato com Kim e-kyu para convencer ele de não vender a robô. Para isso, o Kim e-kyu aceitou fazer um test drive com a AG3. Ele ficaria um mês testando ela para ver se ali valia a pena manter a equipe na empresa e manter o investimento ali naquele robô. Até porque o professor Hong estava com uma fama meio ruim ali no mercado de tecnologia sul-coreano. E o Kim e-kyu sabia disso, mas ele queria dar o benefício da dúvida, sabe? Só que um problema acaba acontecendo. A AG3 acaba tendo um curto-circuito. Esse curto-circuito fez com que a robô não conseguisse funcionar perfeitamente como estava funcionando. Agora o professor Hong e sua equipe de cientistas, que pra mim são um dos melhores personagens secundários cômicos, precisam fazer alguma coisa, porque o Kim e-kyu tá esperando a robô para poder fazer o test drive o mais rápido possível. O professor Hong acaba pensando que a melhor solução é chamar sua ex-namorada, que é exatamente igual a robô, para ficar no lugar dela enquanto eles tentam consertar a robô, porque as peças eram muito caras, vinham de outros lugares, outros países no caso. Como a Joo-ja estava precisando de dinheiro para poder pagar o seu irmão, ela aceitou fazer esse trabalho por um período pequeno lá, um período curto de 5 dias, 3 dias se não me engano, por apenas $10.000, que era o exato valor que ela estava devendo para o seu irmão. Depois desse test drive, depois de toda aquela loucura dela fingir ser robô da frente do Kim e-kyu, que quase foi por água abaixo, e é uma das cenas mais engraçadas nesse dorama, ela acaba pagando o seu irmão de volta e voltando ali a morar com seu irmão, com a sua cunhada e com a sua sobrinha. Mas o problema é que as peças da AG3 ia demorar muito para chegar. E o Kim e-kyu queria fazer um teste de 1 mês. Então, para ele fazer esse teste de 1 mês, ele ia precisar ali da Joo-ja para ficar no lugar da AG3. A Joo-ja queria participar daquele concurso da empresa KM Financial, certo? Ela acaba descobrindo que o dono da KM Financials é o mesmo que vai testar a AG3. Só que a KM Financials cancelou o projeto. Cancelou o projeto porque o Kim e-kyu não quis mais. Eles cancelaram o projeto e a Joo-ja ficou extremamente chateada. E ela pensou, se eu for como robô pra lá falar com o Kim e-kyu, eu vou poder deixar uma carta, uma petição, pedindo para que ele não cancele o desafio, não cancele o concurso, porque a gente que é empreendedor tá sonhando com esse concurso. Então ela junta toda a cara e a coragem dela e ela vai lá ficar no lugar da AG3. O mais engraçado é a Joo-ja não é um robô, então ela tem ações que até aparentam ser um robô, mas que a gente fica vendo que é literalmente uma humana. Eventualmente acaba acontecendo o inevitável. O Kim e-kyu acaba se apaixonando pela AG3, que é a Joo-ja. Existem várias cenas muito bonitas nesse dorama em que ele fala pra ela assim: ai, eu queria tanto que você fosse humana, ai, eu queria tanto que você ficasse aqui comigo. Esse dorama é um dorama muito legal, ele é muito bom pra você assistir quando você quer algo bem diferente. É um dorama de fantasia, é um dorama tecnológico, de fantasia tecnológico. Eu confesso que esses doramas mais diferentões assim, eu não curto tanto, porque boas partes do dorama que eu tava assistindo, eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo isso. Um cara falando que ama uma robô. Não acredito. Mas
Eu gostei. Eu gostei porque a interação dele, da Jodia e do Kim Min-kyu, durante todo o drama, foi muito engraçado. Várias cenas em que... Tem uma cena muito engraçada em que ela solta um pum porque ela comeu uma comida estragada. E aí ela fala pro Kim Min-kyu, você peidou, chefe? E ele fala, eu não. Aí ela fala assim, ué, então fui eu? Ele fala, não, é verdade, não teria como você ter feito isso. Talvez eu tenha peidado sem querer. Foi muito engraçado essas cenas. Teve essa e teve muitas outras que foram muito boas. E a gente ficava naquela expectativa de se o Kim Min-kyu ia descobrir se ela era uma humana ou não. O fato é que o Kim Min-kyu se apaixona pela AD3 e faz diversas cenas muito fofas pedindo aos céus que ela fosse humana. Mas uma coisa muito legal acontece com o Kim Min-kyu. Ele acaba melhorando da alergia dele. Pelo que parece, quando ele toca na Jodia, ele não passa mal. Não que ele saiba que ela é humana, mas ela também não sabia da alergia dele, ela ficou sabendo depois. Quando ela ficou sabendo, ela ficou de coração muito partido, porque ela ficou com um medo terrível dele morrer. Afinal, nesse período todo, o Kim Min-kyu se apaixonou pela Jodia, mas a Jodia também se apaixonou por ele. Era muito engraçado ver o quanto ela tentava se segurar perto dele, conforme ela foi se apaixonando. Mas em certo período, ela até fica mais ousada. Tem a cena do beijo deles, que é uma das cenas mais legais que eu já assisti. Mas o pós-beijo foi melhor do que a cena do beijo. Fica aquele clima de AD3, você me beijou. Que absurdo é esse? Você me beijou. Você não devia ter me beijado e não sei o que, não sei o que. Enquanto a Jodia, quando terminava o expediente dela, tava completamente apaixonada por ele. É um dorama muito legal pra você assistir, principalmente por ser um dorama que traz aquela nostalgia. É um dorama mais longo, de 16 episódios, 1 hora e pouco cada um. Os personagens são personagens muito bons, mas os personagens secundários, eles são perfeitos pro dorama. Eles trazem o complemento perfeito pros personagens principais. Não é nem muito dos personagens principais, nem muito pouco dos personagens secundários. É muito legal esse dorama em questão de completude, sabe? De ser, assim, um clássico. O dorama também, ele toca muito no assunto sobre como às vezes a gente ter certo distanciamento das pessoas e tudo mais, às vezes traz... Do ponto de vista do Kim Min-kyu, sabe? Ele passou tanto tempo sozinho. E o medo de que as pessoas enganassem ele, que machucassem ele, fez ele ter aquela alergia. Mas quando ele começou a confiar de novo, quando ele começou ali a ter contato com a AD3, com a robô, ele começou a perceber que às vezes ter confiança em outra pessoa era a chave para a cura da alergia dele. Afinal, ele passava no médico há muitos anos, mas não tinha expectativa de cura. A Jodia e o Kim Min-kyu eventualmente acabam ali, né, tendo muita interação. E as interações deles cada vez mais vai crescendo, se tornando bonita, a ponto dele dizer que ama robô, que na verdade era a Jodia. Mas tudo que é bom dura pouco. O Kim Min-kyu acaba ficando sabendo que ele estava sendo enganado pela Jodia e pela equipe Santa Marta. Essa parte eu não vou contar pra você, porque você precisa assistir pra ver todo o rolo que acontece. Esse dorama é um dorama gostoso de assistir. É aquele dorama que tem briga de empresa, com acionista e tudo mais. Tem um relacionamento improvável, mas que depois vira algo muito legal, muito fofinho. Tem personagens secundários muito engraçados, muito mesmo. E, principalmente, muita comédia. As minhas personagens favoritas desse dorama são as cunhada e a sobrinha da Jodia. Elas são muito fofinhas. E sempre que elas aparecem ali do dorama, elas trazem um certo alívio cômico pra série. E é muito gostoso ver elas interagindo. Eu Não Sou um Robô é um dorama muito legal de se assistir. Eu daria uma nota 8. Ele é engraçado, ele é bom, mas se você não curte muito dorama de fantasia, você deve ficar um pouquinho tipo... Eu fiquei assim no começo. Eu garanto pra vocês
que os atores principais, eles são muito apaixonantes. Então, no começo você fica um pouco estranha, assim, com a questão do fato dela ser um robô e ele acreditar que ela é um robô, mas ela não é. Mas depois você vai se apaixonando pelos personagens principais e pelos secundários, que você fica ali vidrada no dorama. Eu assisti esse dorama bem rápido. E olha que eu demoro pra assistir dorama, hein? Eu recomendo você assistir, eu assisti na HBO, mas eu sei que tem no Viki também. E se você assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou desse dorama. Bom, eu espero que você tenha gostado da minha breve resenha sobre o dorama Eu Não Sou um Robô. Se você assistiu ou se você pretende assistir, deixa aqui nos comentários. Eu acho que a maioria das pessoas gosta desse dorama pelo fato dele ser bem clássico, sabe? Ter vários elementos clássicos de um dorama. Eu confesso pra vocês que eu fiquei vidrada do primeiro episódio até o último. Então vale a pena. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Annyeong, um beijo, fique em paz e até mais. Tchau!